CAP, Agricultores de Portugal, 1975-2025. 50 anos de atividade em defesa dos interesses dos agricultores e produtores florestais. 50 anos a contribuir para o rumo das políticas públicas e a estimular o debate de temáticas decisivas para o setor agrícola e florestal. Durante a minha carreira profissional tive a oportunidade de trabalhar com várias metodologias de avaliação do sequestro de carbono. Quando nós falamos em sequestro de carbono, na realidade estamos a falar da produtividade das florestas, e quando falo em produtividade não estou a falar apenas das árvores, mas também de toda a vegetação que cresce no subcoberto, de herbáceas, de arbustivas, e também o sequestro ao nível do solo. Acho que é importante fazer aqui um parênteses, que é relativamente à definição do que é o armazenamento e o sequestro de carbono. É importante nós distinguirmos o que é armazenamento e o que é sequestro de carbono. Quando nós estamos a falar do armazenamento de carbono, estamos a falar da quantidade de carbono que é armazenado na biomassa das árvores ou na biomassa vegetal da floresta. Portanto, é uma unidade de massa por unidade diária, enquanto o sequestro de carbono é uma unidade que avalia a biomassa por unidade diária e de tempo. Portanto, representa aquilo que a floresta consegue sequestrar de CO2 da atmosfera e incorporar no material vegetal, claro, descontando, obviamente, as emissões devido à respiração, porque é também importante referir que todos os organismos vivos, inclusive as plantas, também emitem dióxido de carbono. Portanto, este é um mecanismo fundamental para o crescimento e manutenção dos tecidos vivos. De uma forma muito simples, o sequestro e o armazenamento de carbono podem ser facilmente entendíveis através desta fatia de um tronco de uma árvore, em que o armazenamento corresponde à quantidade de carbono que é armazenada na biomassa de madeira da árvore, enquanto que o sequestro representa apenas esta porção que cresceu, por exemplo, durante um ano. É muito importante considerar aqui a dimensão temporal da análise, porque nós, quando estamos a falar de sequestro de carbono, se estivermos a comparar, por exemplo, duas espécies, uma de crescimento rápido e outra de crescimento lento, obviamente a espécie de crescimento rápido terá um maior sequestro de carbono se estivermos a olhar para um horizonte temporal de um ano. Se estivermos a olhar para um horizonte temporal, por exemplo, de revolução do povoamento, o sequestro de carbono terá que ter em conta também a gestão que se faz nesse povoamento. Por exemplo, de corte de árvores, mortalidade devido a eventos extremos, e isso obviamente vai ter impacto no sequestro de carbono. Claro que fenómenos de alteração climática, como nós estamos a observar agora, nomeadamente o stress hídrico, poderá ter consequências não na mortalidade, portanto pode originar ou não a mortalidade, mas certamente terá impactos na produtividade da floresta e, obviamente, no sequestro de carbono. Existem, grosso modo, duas metodologias para a avaliação do sequestro de carbono nas florestas. Um baseado no método do fluxo turbulento e outro baseado no inventário florestal. O método do fluxo turbulento é um método que é utilizado para quantificar o sequestro de uma forma muito direta, porque permite quantificar a quantidade de CO2 que é retirado da atmosfera e incorporado diretamente no ecossistema. Para a utilização desta metodologia são necessárias algumas estruturas no campo, portanto é preciso ter uma torre que é instalada acima da copa das árvores, é acoplada a um conjunto de instrumentos de medição de alta precisão, com estações micrometeorológicas, e esta metodologia tem uma resolução temporal muito detalhada à escala horária. A outra metodologia de avaliação do sequestro de carbono baseia-se na avaliação do armazenamento de carbono entre dois períodos temporais na floresta. Portanto, aqui obriga a que nós tenhamos que ter um inventário florestal
em parcelas definidas no campo para fazermos medições e depois avaliar a diferença entre o armazenamento nesses dois períodos temporais. Estou em crer que esta metodologia da avaliação do armazenamento de carbono baseada em inventários florestais será a metodologia que os mercados voluntários de carbono vão usar para constituir áreas certificadas. Uma das dificuldades que os operadores terão na constituição deste método de inventário será, numa primeira fase, a definição da densidade da amostragem destas parcelas que são necessárias que existam no campo para fazer o inventário. Portanto, se estivermos a falar de uma floresta monoespecífica, por exemplo, de pinhal bravo, em que as árvores são muito semelhantes, nós poderemos ter uma determinada densidade, mas se tivermos, por exemplo, uma floresta ripária com uma grande estratificação, com várias espécies, pois que a densidade deverá ser diferente. Vejo que a constituição destas parcelas de inventário no campo poderão ter alguns constrangimentos relacionados com a parte metodológica. Portanto, é necessário que os operadores tenham consciência de que trabalhar na floresta não é uma tarefa fácil, a monitorização em si requer rigor científico, é necessário ter conhecimentos de dendrometria e o proprietário, se quiser certificar essa área, terá que cumprir esses critérios de rigor para que a sua área consiga ser devidamente certificada e com o mínimo de erro possível. Em relação à quantificação propriamente dita, vejo alguns constrangimentos na metodologia que algumas plataformas de quantificação têm. Como, por exemplo, o uso de fatores de expansão de biomassa, que são constantes que são muito utilizadas para converter o volume de madeira em biomassa total, acima do solo. São fatores que existem na literatura para grande parte das espécies florestais portuguesas, mas vejo também alguns constrangimentos na sua utilização, porque são fatores que variam consoante a idade do povoamento e consoante a densidade também do povoamento. Um fator de expansão de biomassa, por exemplo, será tanto maior quanto maior a alocação de biomassa para as copas das árvores e será tanto maior quanto menor for a densidade desse povoamento. Outra metodologia que nós podemos usar para quantificar o carbono será o recurso a equações holométricas. Portanto, estas equações já existem desenvolvidas também para a maior parte das espécies da nossa flora. Elas estão documentadas no anexo técnico do Inventário Florestal Nacional e podem ser usadas e apresentam um rigor maior do que o uso dos fatores de expansão de biomassa. Um problema que pode surgir na avaliação do carbono do solo é utilizar-se a concentração de carbono avaliado por métodos analíticos e não considerar, por exemplo, uma variável que é um tanto difícil de quantificar no campo, que é a densidade aparente. É necessário que tenhamos este dado, porque só assim é possível converter a concentração de carbono em teores de carbono. E é esse valor que nos vai dizer efetivamente quanto carbono é que existe no solo, e é através dele que nós podemos fazer a avaliação então da variação do carbono entre o momento A e B, que nunca deve ser inferior, no caso dos solos, entre 5 a 10 anos. Em relação aos custos de monitorização do sequestro de carbono na floresta, nós hoje em dia temos ferramentas tecnológicas que nos permitem reduzir os custos associados à monitorização. Por exemplo, temos hoje tecnologia LIDAR que permite fazer um inventário da floresta, ou podemos usar imagens de satélite, por exemplo, do Sentinel para avaliar a produtividade, mas creio que ainda estamos longe de conseguir excluir completamente os inventários tradicionais, normalmente feitos em campo, por estas novas tecnologias. Se bem que estamos no bom caminho, penso que no futuro próximo teremos estes métodos muito bem afinados para serem usados na floresta. O mercado voluntário de carbono apresenta várias oportunidades para os produtores florestais, nomeadamente em termos de aumento do rendimento das propriedades, possibilidade de praticar uma melhor gestão mais sustentável
e valorizar dessa forma as propriedades que têm a seu cargo. Neste momento não se avança porque existem dúvidas sobre o sistema. Para já existe uma legislação sobre o mercado voluntário de carbono, existe uma plataforma já online, mas falta definir há uma indefinição muito grande à volta do mercado voluntário de carbono. Não existem ainda metodologias definidas, não existem critérios para o cenário base, de onde nós podemos começar a contar os carbonos existentes e depois daí fazer o projeto e a adicionalidade que vai existir por cima do cenário base. E, portanto, essas coisas falta definir tudo isso. E só depois disso tudo definido é que se consegue perceber até que ponto é para o caso da Casa Barreira o mercado voluntário de carbono vai representar mesmo uma mais-valia ou não. As minhas principais críticas ao mercado voluntário de carbono prendem-se exatamente com a lentidão do processo. É um processo que já dura há algum tempo. A legislação saiu em janeiro do ano passado. Portanto, não há ainda uma metodologia definida. Como eu estava a dizer ao princípio, no início de janeiro, quando saiu a legislação, fomos abordados por várias entidades interessadas em desenvolver projetos de carbono nas áreas da Casa Barreira, mas a falta de evolução e o facto do mercado voluntário não estar ainda devidamente estabelecido fez a coisa perder um bocadinho o interesse. Neste momento já não se fala tanto nisso e é pena, porque a pessoa estuda os assuntos e depois, como os assuntos não se desenvolvem, acaba por ir deixando de passar e depois já não está tão dentro do assunto e é pena, porque realmente pode ser uma mais-valia. Mas no caso da Casa Barreira, os principais desafios serão a questão da adicionalidade, que não está definida ainda como é que será calculada e como é que será... Porque a Casa Barreira, lá está, é o que eu estava a dizer, nós praticamos uma gestão florestal ativa, muito ativa, são muitos hectares, mas mesmo assim nós temos uma gestão bastante ativa e, portanto, temos as áreas florestais em bom estado, bem tratadas, o que vem, de certa forma, pôr em causa a adicionalidade, porque a adicionalidade pressupõe exatamente que nós temos uma situação uma situação degradada, de floresta degradada, é isso que está mais ou menos na legislação, e em que o projeto terá que só ser possível através dos créditos de carbono, ou seja, se eu for obrigada a plantar, se eu for obrigada por lei, então já não se pode considerar que aquele projeto tenha alguma adicionalidade. No nosso caso, nós temos áreas que precisam, por exemplo, de adensamentos, que seria, eu penso que um dos projetos que poderíamos meter a nível do carbono seria plantações de áreas que neste momento não têm plantas ou estão degradadas, porque têm sobreiro, mas o sobreiro tem-se vindo a degradar e há situações em que temos árvores já com alguma idade, sem regeneração natural, ou mesmo com regeneração natural. Quando nós temos regeneração natural, como é que se avalia a adicionalidade do projeto? Se nós vamos fazer Isso é possível? Não se sabe, nada disso está definido. É possível fazer um projeto só na base da recuperação da regeneração natural e do encaminhamento da regeneração natural? Isso conta como adicionalidade ou não? Essas dúvidas permanecem. Depois há uma outra questão que é a permanência do projeto. Isto pensando que nós poderíamos fazer plantações, mas que também me deixa um bocadinho preocupada, porque as plantações normalmente são feitas em áreas, lá está, que são difíceis, estão degradadas exatamente porque são áreas onde é difícil às vezes conseguir que as árvores peguem, que as árvores fiquem. Então, e se as plantações que nós fizermos não tiverem sucesso, o que é que acontece? Qual é o mínimo que nós temos que garantir? Até quando é que nós vamos esforçando para tentar que os povoamentos peguem? Se a coisa não der resultado, como é que isso fica? Portanto, há muita coisa ainda para definir a nível do mercado de carbono. A plataforma já existe, a plataforma do mercado voluntário de carbono, e na plataforma, se lá for o que pode participar, apresentando um projeto tipo, até para eles ficarem a saber que tipo de projetos é que a população estaria interessada em implementar. E eu já lá fui, já submeti um projeto tipo que gostaria de fazer na Casa Barreira, essencialmente tem a ver com o adensamento, aquilo que estamos a falar. São áreas que já têm árvores, que já têm sobreiros, mas que estão a precisar de um adensamento e de aumentar a densidade de árvores que lá está. Na realidade, um proprietário que tem uma gestão ativa da sua floresta, no fundo,
com a legislação tal como está, e se for de acordo com aquilo que se interpreta da legislação, um proprietário que tenha as áreas bem geridas tem alguma dificuldade em cumprir com a questão da adicionalidade para poder gerar créditos de carbono. É difícil, não é fácil. A permanência é outra questão, por causa daquilo que estamos a falar, por causa da questão do garantir a sobrevivência das plantações, e o fator-chave que todo produtor florestal em Portugal se assusta, que é a questão dos fogos. Portanto, hipótese de um fogo vir e destruir o projeto todo, antes ainda de conseguirmos vender algum crédito. Eu sei que já existe uma metodologia a ser criada para o mercado voluntário de carbono. Espero que ela esteja disponível o mais rápido possível e que aborde de forma racional essas questões todas que eu falei, essas dificuldades da adicionalidade e da permanência, e que permita aos produtores florestais que já fazem uma gestão das suas áreas poder também aceder a este mercado. Outra das mais-valias do mercado voluntário de carbono para proprietários que têm grandes áreas florestais e que já praticam uma gestão florestal ativa seria a hipótese de aceder ao carbono mais, através de projetos que fomentem a biodiversidade, projetos esses que poderiam melhorar, no fundo, a gestão que já é praticada, não é? As áreas são geridas, a gestão florestal é muito cara, operações florestais são muito caras, e com essa hipótese de criar créditos de carbono mais, poderíamos melhorar ao nível de projetos de biodiversidade e de melhorar as condições das herdades através desse tipo de projetos.